Agradecemos a Deus pela coragem e ousadia do Conselho Geral, em comunhão com as irmãs da província do Sagrado Coração de Jesus, que criaram a nossa província. Gratidão a todas as irmãs que nos precederam e deixaram um legado de fidelidade ao carisma franciscano. Que elas intercedam por nós, para que possamos viver com alegria e esperança a nossa consagração. O itinerário provincial desses 75 anos foi trilhado em meio a muitos desafios e grandes sonhos, mas acima de tudo, alicerçado na confiança em Deus, bom e providente. Para expressar o nosso louvor e gratidão a Deus e ao Imaculado Coração de Maria por todo o bem realizado nesta província, convidamos algumas irmãs para oferecer flores enquanto cantamos uma estrofe do hino jubilar. Acolhemos agora as 3 ex-ministras provinciais que lideraram a nossa província nos últimos anos. Irmã Clarícia Terezinha Thomas, Irmã Maria Aparecida Marques e Irmã Nilvete Soares Gomes. Irmã Inga Neumann, ministra provincial da província do Sagrado Coração de Jesus, com sede em São Leopoldo. Irmã Dirce Margarida Limberger, ministra provincial da província do Imaculado Coração de Maria, com sede nesta cidade. Uma história de
Senhor Jesus Cristo, nosso Filho que é Deus, e convosco
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja
que estava doente, Jesus ficou mais 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Maria: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: onde o colocastes? Respondeu: vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos ao cego não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna, fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já chega mal, está morto há 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram-lhe então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste, e eu sei que sempre me escutas. Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chamado Frei Lino, capelão aqui das irmãs que se convento do Frei Capuchinho, e saudando a irmã Dirce e a irmã Inga, eu saúdo todas as irmãs franciscanas que estão da igreja católica cristã com paz e bem. Paz e bem. Este quinto domingo da quaresma, a igreja nos conduz até Betânia. Vamos a Betânia. Ali encontramos uma casa marcada pela hospitalidade, pela amizade com Jesus, mas também uma casa marcada pela dor. Lázaro está morto. Marta e Maria choram. No entanto, é exatamente nesse lugar de lágrimas que vai se manifestar a glória de Deus. O Evangelho de hoje não se trata apenas de um milagre. Não é um milagre do céu, mas uma revelação. Jesus é o Senhor da vida. Ele não apenas consola a morte, ele a vence. E no centro desta cena está Marta. Eu já vi até algumas exegéticas dizer que nem seria a ressurreição de Lázaro, seria a ressurreição de Marta, porque ela abriu os olhos e viu quem era o amigo dela. Vocês sabem, todos sabemos, que Jesus só se revelou assim tão explicitamente
aliás, só 2 pessoas no Evangelho disseram: eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Somente Pedro e Marta, amiga. Por isso que quando ela diz isso, Jesus fica comovido. Não é que ele fica triste, ele se emociona. Aquela amiga que serve o café, não tomava um café, mas se fosse quem tomasse um chimarrão conosco, diz: você não é só meu amigo de chimarrão, você é Deus conosco. Claro que ela não conseguia tematizar Deus, mas o Messias sim. Pois bem. E ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Há muita dor nessa palavra. E até um certo lamento, uma queixa. Mas não há ruptura. Marta continua acreditando. Então ela faz uma das mais belas profissões de fé de todo o Evangelho. Oxalá nós pudéssemos fazer isso também sempre. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Santo Agostinho comenta esse momento dizendo: Marta, antes de ver o milagre, já acreditava naquele que o realizaria. Essa é a fé madura, que não depende dos sinais, mas se apoia na pessoa de Cristo. Hoje, ao celebrarmos 75 anos da província de Imaculado Coração de Maria, vemos essa fé encarnada na história. Quantas vezes, irmãs, ao longo desses anos, se caminhou também entre incertezas, limitações, desafios missionários. E ainda assim, as irmãs permaneceram firmes, não permaneceram, permanecem. Como Marta disse: Senhor, nós cremos. A história dessa província é marcada por uma expressão profundamente evangélica. Deus providente, Deus providenciará. Essa não é apenas uma frase espiritual, é uma atitude de vida. Assim como Marta não compreende tudo, mas confia, também Madre Madalena e as primeiras irmãs deram passos sem ter garantias. Saíram, fundaram, educaram, cuidaram, atravessaram fronteiras, sustentadas por essa certeza: Deus conduz a história. São João Crisóstomo afirma: a fé abre caminhos onde não há caminhos, porque se apoia na fidelidade de Deus, não nas nossas certezas. Voltemos ao Evangelho. Jesus chega ao túmulo e grita: Lázaro, vem para fora. Santo Irineu interpreta esse momento de forma belíssima. A voz de Cristo é a voz que cria, é a voz que chama a existência e é a voz que recria a vida. E Lázaro está ainda envolto nas mortalhas, nas faixas da morte, mas ele aparece vivo. Este Evangelho não fala apenas de Lázaro, ele fala de nós, fala de nossas mortes interiores, do nosso desânimo, do cansaço, da crise, da perda, do limite. E fala também da história de uma província que ao longo de 75 anos viu muitas ressurreições. Quantas ressurreições, irmãs? Comunidades que renasceram, vocações que floresceram, obras que surgiram onde antes não havia nada, vidas transformadas pelo serviço das irmãs. Eu quero dizer bem claro aqui: não serviço da instituição ou da obra, das irmãs. As irmãs qualificaram esse trabalho. Não seria a mesma coisa sem as irmãs. Eu recordo um amigo nosso, franciscano também, amigo de vocês, Dom Maurício Rostai. Uma vez conversando com ele, ele disse: olha, um hospital onde tem as irmãs é diferente, uma escola onde tem as irmãs é diferente. Pode ter o carisma junto nos leitos, mas não é a mesma coisa. Onde faltou a irmã, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Que bom, né? Que bom que isso é tão importante assim.
cada obra fundada, cada escola aberta, cada hospital cuidado, cada missão assumida é como uma pedra removida do túmulo. É Cristo dizendo: vem para fora, vem viver. E eu queria recordar para vocês, irmãs, no dia que estiverem cansadas das lições que tem, que não são poucas e nem leves, lembre-se disso. É Cristo dizendo: vem para fora e dá um pouco de trabalho ressuscitar os mortos e acordar os que estão dormindo. O jubileu de 75 anos não é apenas memória, é chamado. É hora de continuar acreditando no Marta. É hora de continuar confiando. Deus providência. Queridas irmãs, a história de vocês é um evangelho vivido. Como Marta, vocês creram. Como Maria, vocês confiaram. Como Lázaro, muitas vezes, na vida pessoal, mas também no carisma e na missão, vocês foram chamadas a recomeçar. E hoje a igreja louva a Deus por essa história de fé, de confiança, de esperança. E eu termino dizendo: quando o mundo parecer cercado de pedras e silêncio, levantai-vos, porque quem confia em Deus nunca caminha para o fim, mas sempre para uma vida que recomeça. Amém. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. agora façamos algumas preces e peçamos emprestada uma frase de Marta, dizendo assim: Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Pela Igreja, comprometida com o anúncio da vitória de Cristo sobre a morte, para que possa, envolvida pela graça do Espírito Santo, continuar realizando sua missão junto aos mais necessitados e excluídos, rezemos. Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Por todos os que sofrem com a fome, com as guerras, com a falta de moradia, de trabalho, que têm sua dignidade ferida, para que as práticas quaresmais nos levem a estar próximo deles com gestos de transformação da realidade, rezemos. Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Pela nossa província do Imaculado Coração de Maria, para que cada uma de nós cultive a esperança e a compaixão pelo mundo, como mulheres consagradas e enraizadas no Evangelho, rezemos. Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Por todas as pessoas que estão em discernimento vocacional, para que escutem o chamado de Deus e tenham a coragem de seguir Jesus Cristo com confiança e sabedoria, rezemos. Filho de Deus vivo, ouvi-nos. Para
Acolhei, ó Pai, todos os pedidos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sendo ele verdadeiro homem, chorou a mim Lázaro, e Deus eterno do túmulo o tirou. Compadecido da humanidade, leva-nos a vida nova pelos mistérios pascais. Enquanto esperamos a glória eterna, com anjos e santos nos aclamamos, cantando a uma só voz. Céu
Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz de ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos e, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente no mundo inteiro, ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, o nosso bispo Dom Leonardo, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também da vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, de todos que partiram desta vida, principalmente de todas as irmãs que fizeram a história nesses 75 anos de província. Acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedereis ao Senhor a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, os nossos santos franciscanos, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, nós vamos dizer juntos: Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a feliz esperança, aguardamos a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vejo os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade
vós que sois Deus, como Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim
Concedei a Deus Todo-Poderoso que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue contamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar para o momento de homenagens. Primeiramente, chamamos aqui irmã Liliane para fazer a leitura da mensagem enviada por nossa ministra geral, irmã Pacífica Lema. Querida irmã Dirce, irmãs da província do Imaculado Coração de Maria, ao celebrarem o jubileu dos 75 anos na província, abraço-vos de coração. É um dia para vivermos com o coração cheio de admiração, de alegria e de gratidão pelas inúmeras bênçãos da Divina Providência no percurso individual e comum de todas como irmãs da província do Imaculado Coração de Maria. É por graça e não por coincidência que o vosso jubileu é celebrado juntamente com os 800 anos do trânsito de São Francisco. Existem muitas ligações espirituais poderosas que unem o vosso legado ao de São Francisco. Uma delas é a profunda devoção à Mãe Maria. Nas fontes franciscanas, podemos encontrar a seguinte passagem sobre São Francisco. Tinha um amor indizível à Mãe de Jesus, porque fez nosso irmão o Senhor da Majestade, consagrava-lhe louvores especiais, orações, afetos, tantos e tais que uma língua humana nem pode contar. Mas o que mais nos alegra é que constituiu o advogado da obra e a sua proteção e guia confiou até o fim os filhos que ia deixar. Ó advogada dos pobres, cumpre conosco teu ofício protetor por todo o tempo que foi predeterminado pelo Pai, conforme se fala. Este texto reflete muito sobre quem sois e as formas profundas de devoção mariana que continuas a cultivar, juntamente conosco, ofereço os louvores jubilares no espírito do Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor. Celebramos o cuidado providencial de Deus e a sua obra ao longo da história da vossa província. Louvamos a Deus por nos ter chamado, por nos ter guiado e pela sua presença fiel convosco, tanto individual como provincial, ao longo destes últimos 75 anos. Ao longo destes anos, viveste tantos desafios como alegrias, fracassos e sucessos, momentos de escassez e época de abundância. Por tudo isso, louvamos a Deus, agradecemos-lhe pelo caminho que percorreste. A minha alma glorifica o Senhor. A vossa história é uma história de confiança, uma história em que a esperança cresceu e entrou louvores a Deus. Hoje, louvamos a Deus pela vossa esperança, fundamentada no Evangelho e na aliança de amor. Contando com a intercessão de Nossa Senhora, de Madre Maria, de São Francisco e de Santa Clara, e unidas em oração com todas as irmãs da nossa congregação, mantivestes fiéis no vosso espírito de oração e no vosso zelo contínuo por servir os outros. É esta confiança que vos conduz para o Pai. A minha alma glorifica o Senhor. Independentemente da idade, continuai a oferecer tanto a Deus, à Igreja, à nossa congregação e ao mundo.
vossa missão como mulheres consagradas, como irmãs menores, tornando-nos um sinal de esperança para o mundo em dificuldades, conforme diz nossas constituições. Servem os pobres e os necessitados, acolhei os doentes e os idosos, educais as crianças e acompanhais o crescimento dos adultos. Através da vossa presença e do vosso serviço, trazeis transformação à Igreja e ao mundo. E à medida que a nossa Maria Madalena vos inspire a manter viva a chama da confiança nos vossos corações, que nosso seráfico Pai Francisco vos guie sempre no caminho da vida evangélica, que Santa Clara vos ensine a estender compaixão e encorajamento a todos aqueles que encontrardes. Que o Imaculado Coração de Maria vos inspire a permanecer abertas à plenitude da graça de Deus, para que possais continuar a levar Jesus ao mundo. Feliz Jubileu! Juntamente com o Conselho Geral, permanecemos unidas a vós durante esta celebração jubilar, oferecendo as nossas orações e bênçãos, enquanto continuarem a responder fielmente ao chamado constante de Deus. Saudações, irmã Pacífica Neumann, Ministra Geral. Convidamos neste momento a irmã Dirce Margarida Limberger, ministra provincial da província do Imaculado Coração de Maria, para fazer uso da palavra. Estimado Dom Leomar, arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, obrigada por acolher o convite e presidir esta celebração, essa missa jubilar. Para como celebrante, Frei Milo, da comunidade dos Três Capuchinhos, responsável pela capelania aqui do convento São Francisco. Querida irmã Inga, ministra provincial da província do Sagrado Coração de Jesus, São Leopoldo, aqui presente juntamente com as irmãs Ana Maria e irmã Dora. Estimadas irmãs e demais pessoas presentes, e aqueles e aquelas que nos acompanham pelas mídias sociais, celebrando conosco este jubileu. Nós, irmãs franciscanas da Penitência e Caridade Cristã de Santa Maria, Rio Grande do Sul, estamos celebrando uma história de vida e missão. Os 75 anos da província do Imaculado Coração de Maria, com sua sede aqui no convento São Francisco, um lugar sagrado e designado por Deus. A data da fundação remonta aos 25 dias do mês de março de 1951, festa da Anunciação. O surgimento da nova província se deu por desmembramento da província do Sagrado Coração
e atividades administrativas e em tantas outras formas de servir. É assim por nós e conosco nesta missão. Nossa gratidão a todas as irmãs que fazem parte da história dos 75 anos da província. Algumas fizeram parte da nossa caminhada ao longo dos anos, nos deixaram. Um grande número já goza das alegrias eternas junto a Deus. E delas lembramos hoje com imenso carinho. Temos a alegria e a graça de ter entre nós 3 ex-ministras provinciais: Irmã Clarissa Thomas, Irmã Maria Aparecida Marques e Irmã Ivete Soares Gomes, que lideraram a província nos últimos 20 anos. Gratidão, queridas irmãs, pela vida doada com tanta generosidade e carinho. Referencio e agradeço a irmã Cília Matilde Fonte, hoje com 102 anos, a mais idosa da nossa província. Irmã Cília é a única testemunha viva do percurso histórico dos 75 anos da história da província. Ela é proveniente ainda da província do Sagrado Coração de Jesus. Era uma irmã bem jovem, apenas com 4 anos de profissão quando veio para cá. Gratidão, irmã Cília, pelo seu testemunho de vida para todos nós ainda hoje. Gratidão especial às ministras provinciais de saudosa memória que conduziram a província com coragem, fé e sabedoria. Irmã Antoninha Berna, nossa primeira ministra provincial. Irmã Joana Stefani, Irmã Ângela Vieira da Costa, Irmã Zair da Rosa, Irmã Anísia Schneider e Irmã Rosane Stur. Que elas possam interceder junto a Deus por nós e pela nossa missão hoje. Nossa gratidão às irmãs idosas e enfermas que no entardecer da vida continuam dando sua valiosa contribuição à missão provincial, pela oração e pela oferta diária da vida a Deus, assim como ela se apresenta. Que nossa fundadora Madre Madalena suplique a Deus por todas as irmãs da província, especialmente as ativas na missão provincial, que dedicam suas vidas ao serviço do reino. Pedimos também pelas irmãs jovens em formação e suplicamos por novas vocações para toda a igreja. Enraizadas no Evangelho, peregrinamos com esperança e compaixão pelo mundo. Um especial agradecimento às irmãs e colaboradores aqui do Convento São Francisco de Assis, que não mediram esforços por estes dias no zelo pelo bom andamento de todos os trabalhos em prol da Assembleia Provincial e da celebração jubilar. Com Madre Madalena, renovamos nossa confiança inabalada a Deus, na certeza de que Ele proverá pelo futuro. Sejamos
peregrinas e peregrinos da esperança. Nesse espírito, também, declaro oficialmente encerrada nossa Assembleia Provincial, neste ano jubilar dos 75 anos da província do Imaculado Coração de Maria. Juntas e juntos, sirvamos ao bom Deus. Passamos agora a palavra para a irmã Inga Neumann, ministra provincial da província do Sagrado Coração de Jesus, para que possa deixar sua mensagem. Querida irmã Dirce, irmãs da província do Imaculado Coração de Maria, hoje é um dia de júbilo, de muita alegria. E voltamos o nosso olhar para o nosso bom Deus, para dizer muito obrigada pelos 75 anos da fundação da província do Imaculado Coração de Maria. De modo especial, muito obrigada por cada irmã que construiu essa história de amor e de doação. Ao lermos na nossa história os motivos da criação da segunda província no Brasil, logo salta aos nossos olhos que numa província tão grande, mais de 800 irmãs, não é possível acompanhar cada irmã e cada comunidade na sua caminhada vocacional e sua resposta às necessidades da missão. Então, sabiamente, o Conselho Geral e as lideranças da época discerniram, em vista do maior cuidado com a vida das irmãs e da missão. Somos a grande família das filhas de Maria Madalena. Louvado seja o Senhor por essa dádiva de nós sermos filhas de Maria Madalena. Fazemos parte dessa grande família espalhada pelo mundo. E a exemplo da família de Nazaré, Jesus, Maria e José, estejamos sempre cultivando laços de amor, de cuidado, de admiração, de apoio mútuo em nossa grande missão franciscana. Parabéns, queridas irmãs, pelos 75 anos repletos de confiança no Deus bom e providente, que permitiu tão grandes obras fossem realizadas, tanta vida fosse amparada, tocada, e tanto bem feito na Igreja, no mundo. Que esta mesma confiança, a exemplo de nossa querida Maria Madalena, seja o guia, a força propulsora no presente e no futuro. E recebam também o abraço, as orações de cada uma das irmãs da província do Sagrado Coração de Jesus, que é a província mãe. E hoje estamos muito felizes e muito orgulhosos das senhoras, essa longa jornada. Estamos às vésperas, quase, de completarmos 154 anos de presença no Brasil, dia 2 de abril. É tão importante para nós esse dia. E que bom que podemos celebrar 75 anos nesse dia de hoje.
Então, um grande abraço às orações de cada irmã, que nós três hoje viemos representar as 118 irmãs que vocês têm na província do Sagrado Coração de Jesus. Nós queremos entregar uma singela lembrança à irmã Dirce e a todas vocês para expressar esse carinho que temos e que, digamos, como Madre Madalena e a irmã Dirce, vou repetir as suas palavras: sirvamos juntas ao bom Deus. É esta a nossa missão. Muito obrigada pela doação, pelo testemunho e também por todo o cuidado, toda a fraternidade que vocês têm conosco. Este evento da celebração jubilar certamente ficará gravado em nossa memória, mas é importante também que fique registrado numa foto. Por isso, convidamos a todos para, após a bênção, nos posicionarmos aqui em frente ao altar para esta foto. Agradecemos mais uma vez a Dom Leomar, o Padre Nilo, por presidir esta celebração. Ao encerrar essa celebração, eu quero recordar Ida Stefani, aquela jovenzinha que foi chamada a pintar um quadro na medianeira e depois ela decidiu ser irmã e escolheu a nossa província para viver, irmã Angelita. Então, tão jovenzinha, pinta a imagem mais venerada no Rio Grande do Sul, porque temos poucas venerações aqui nos 3 estados do Sul e uma procissão de 300 mil pessoas. Então é uma alegria para vocês também. E como mudou o nome da Medianeira agora, não é mais a Medianeira de todas as graças, porque todas elas não podem ser. A graça que fez ela imaculada não veio dela. Então, Roma, o Papa Leão, chama-se Medianeira, Medianeira da Graça. Não muda nada, continua sendo a mesma. Só que a gente tem que mandar um hino. Não dá mais para chamar Medianeira das Graças. Medianeira, ó cheia de graça. Medianeira, ó cheia de graça. E na terra derrama os céus. Esperamos em ti que nos faças, ó Maria, subir até Deus. Esperamos em ti que nos faças, ó Maria, subir até Deus. Gloriada Virgem Maria também confiou o ano jubilado de 800 anos do trânsito de São Francisco, que celebraremos aqui nas igrejas da irmã Dirce. E todas as irmãs franciscanas, nós vamos convidar toda a cidade para vir celebrar com vocês nessa igreja jubilada tão especial aqui em Santa Maria.